Oi, André, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tá bom, meu amigo? Tudo em ordem? Tudo ótimo, ótimo. E com o senhor? Maravilha. Tudo certinho. Tudo bem? Estamos todo mundo meio escondido, né? Com Não essa tem outro questão do jeito. Covid aí, não dá pra gente bobear, não. Não dá para brincar. Mas boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo. Nós estamos no canal da Urba Labs no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vou falar um pouquinho de REURB, né? REURB em É, pauta. Então, para quem não me conhece, eu sou André Oliveira, sou advogado no estado de Santa Catarina, trabalho com regularização fundiária já há 10 anos. E também trabalhei com o Lar Legal, que é um programa específico aqui de Santa Catarina, e desde que a lei da REURB foi publicada, então tenho trabalhado com a legitimação fundiária. Então eu vou pedir para o Dr. Silvio Figueiredo, nosso mestre, fazer uma breve apresentação. Acho que está sem o áudio, Dr. Silvio. Acho que está sem o áudio. opa. Então, primeiro, o senhor está no céu, tá? Vamos lá, é você mesmo. Vamos. E você também. Eu vou tirar o doutor. Ah, perfeito, porque eu não fiz Vamos doutorado, ser então... mais informal. Isso, perfeito. Não, maravilha, André. Bem, André, o meu currículo aí, minha jornada já vem de muito tempo. Eu acho que já é muito conhecido. Eu sou arquiteto, sou urbanista, estou formado aí há mais de 40 anos nessa luta que não é brincadeira, não. Com relação à regularização fundiária, é uma briga minha que vem de longa data, eu sempre gosto de mencionar, comecei a fazer o primeiro trabalho de regularização no governo de São Paulo em 84, para que você tenha uma noção. Depois disso, sempre coordenei, conseguimos montar uma equipe muito boa já em 2007, quando criamos o programa de regularização fundiária no governo de São Paulo, que foi o Cidade Legal, e é uma equipe que vem me acompanhando há muito tempo, onde a gente sempre vem discutindo, trocando informações. Opa, tá sem áudio. Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Parece que, não sei, nossa transmissão, o nosso coordenador parece que no YouTube nós estamos sem áudio. Bem, vamos indo. Se tiver alguma coisa, o pessoal nos informa. Ok. Mas essa briga vem de longa data, você sabe, minha passagem pelo Ministério das Cidades em 2007, aliás, na verdade, 2007, desculpe, em 2016, quando cheguei ao Ministério das Cidades, encontrei uma equipe de profissionais muito boa, um pessoal de alto nível técnico, e com essa equipe nós conseguimos aí começar a desenhar, que foi uma incumbência, né, que eu tive de desenhar uma nova política fundiária para o país. Então, essa briga, quando a gente fala em regularização, é uma coisa é interessante, porque é uma coisa realmente que hoje a gente vem monitorando, eu principalmente me preocupo muito em seguir, em ver o que está acontecendo no país como um todo. Então, a gente monitora um pouco, fica muito apreensivo, muitas vezes, você sabe disso, eu acho que nós vamos falar um pouquinho mais aí para frente das interpretações, equívocos, né, que o pessoal traz com a lei, mas é isso. Então, eu, como profissional, atuando já há muito tempo, me dediquei muito a essa questão fundiária e, graças a Deus, tive a oportunidade de poder, com uma equipe boa, a gente trazer esse novo texto legal que está aí hoje, embora eu saiba que muitos críticos, né, André? Sim. Mas, na verdade,
critica depois que está feito, né? Onde é que estavam essas pessoas? Por que não fizeram a lei, né? É o engenheiro da obra pronta. Isso a gente tem muito, mas eu acho que isso é natural também, né? Tudo que é novo causa um pouco de impacto, quebra paradigmas, não é fácil não, você sabe disso, nós conseguimos aí reestruturar, reescrever a regularização dentro do país, né? Mas é isso aí. Vamos lá. É uma verdadeira revolução, não é, Silvio? Eu até quero destacar, eu estou acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, nós temos audiência importante do Dr. Renato Martins, ele é diretor de regularização fundiária do CORE aqui de Santa Catarina, está nos acompanhando, mandando um abraço, boa noite, Dr. Renato, bem-vindo. E só para finalizar minha fala de apresentação, quero deixar registrado que é um privilégio, né? Me sinto um privilegiado de estar aqui contigo, Silvio, porque, como ele está falando aqui, é o nosso pai. Se estamos aqui um pouco, é pelo que a gente imagina, né, a dificuldade que foi de ter aprovado essa lei, e com Câmara e com Senado, pressão política, né, o paradigma que teve que ser quebrado. Então, eu imagino a dificuldade que aconteceu, né? E para todos que estão nos assistindo, gostaria também de deixar registrado que nós vamos abordar alguns temas que nós pré-definimos aqui, alguns tópicos, né, Silvio, que a gente achou importante, para tentar esclarecer, trazer um pouco mais de segurança para o gestor público nessa padronização, né, de entendimentos, que a gente sempre fica muito apreensivo, como você disse, com receio da má interpretação do texto legislativo e da má aplicação dele. Uma das primeiras situações que eu gostaria de abordar é sobre a renúncia da receita, né, que pode ocorrer caso o município não aplique a REURB. A gente sabe de casos que municípios não têm intenção de aplicar, não têm segurança, né? Então, gostaria que tu discorresse um pouquinho sobre isso, né, sobre essa obrigatoriedade que a lei impôs aos municípios, ao Distrito Federal. Bem, André, você tem razão. Hoje, com a nova legislação, não tem como não se fazer a REURB. Concordo com você, alguns municípios ainda resistem. Eu cheguei a ouvir de um município que ele não ia fazer regularização porque ele não queria empobrecer o município. Eu vejo a cabeça de um gestor desse, não dá nem para a gente discutir, né, André? Mas veja só, o fato de você não realizar uma REURB, quando a gente fala em renúncia de receita, ora, se eu sei que o núcleo é irregular, eu sei que naquele núcleo, pelo fato dele ser irregular, muitas vezes você não tem o lançamento dos tributos municipais. Não se lança IPTU, ou quando lança IPTU, e o ITBI? Se ele é irregular, todas as transações são informais, são transações com papel de gaveta, como a gente costuma dizer. Então, não existe esse recolhimento no ITBI. O ISS, muitas vezes, quando nós estamos comentando, é o núcleo, não é um bairro inteiro. Então, você tem prestação de serviços, você tem uma série de atividades dentro desse bairro que estão todas na informalidade, que é a cidade invisível, a cidade irreal. Tá certo? Para que a gente possa trazer isso para a formalidade, a gente tem que partir para a regularização. Agora, se o gestor público conhece, sabe, tem conhecimento daquela informalidade e não toma providência nenhuma, eu podia dizer que ele está abrindo mão de receita. Por quê? Porque ele está deixando de cobrar. Ora, abrir mão de receita, nós já sabemos de vários casos pelo país, onde o Ministério Público entrou, abriu ações civis públicas, até por improbidade administrativa, dizendo que o município tinha conhecimento, está deixando de arrecadar propositalmente. Então, isso ele estaria abrindo mão de receita, né? Então, eu acho que é uma coisa que os gestores têm que tomar um pouco de cuidado, ter um pouquinho mais de atenção quanto ao não fazer a regularização, porque hoje não cabe mais isso, né, André? E eu gostaria até que você comentasse um pouco, que eu sei que Santa Catarina tem alguns problemas sérios com esse assunto. Isso. Primeiro, participei também de reuniões, compartilho da experiência de um gestor dizer,
numa reunião com outros gestores de outros municípios, que não, aqui eu não aplico o REURB, aqui eu estou usando outro instrumento. No estado de Santa Catarina, né, nós temos o programa Lar Legal, que é um programa parecido, mas o processo de regularização ele é judicial, ele não é administrativo. Se não, aqui a gente aplica Lar Legal, então eu não aplico o REURB. Simples assim. E a experiência que eu tenho, pelo menos, é que quem escolhe o instrumento é a característica do núcleo, né? Então, sempre a característica que vai decidir o instrumento. E a legitimação fundiária é o instrumento que foi criado, né, com a publicação da lei, na verdade já com a medida provisória, anterior à lei federal, a 13465, ele abarca o maior número de possibilidades de soluções no direito brasileiro, né, da regularização fundiária. E é interessante que o que você comentou sobre essa renúncia de receita, né, sobre a obrigatoriedade do município em aplicar a REURB, é o mesmo entendimento que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve quando julgou uma ação civil pública, promovida pelo Ministério Público. Essa ação civil foi promovida contra o município de Joinville. O município de Joinville tentava resolver aquela REURB, né, a passos lentos. Então, é muito interessante a decisão, porque o desembargador diz: o município tem conhecimento de um instrumento, ele está deixando de usar esse instrumento, né? Então, ele determinou, inclusive, na decisão, prazo para o município, né? Ele dividiu em etapas o processo que o município deveria adotar. Então, para que o município cumprisse essas etapas em um determinado tempo, senão pagaria uma multa. E é muito interessante as alegações, a conceituação do núcleo consolidado. E, por outro lado, não só Joinville, mas outros municípios se negaram expressamente a aplicar a REURB, publicaram portarias dizendo que não receberiam os protocolos. São 2 municípios que eu tenho conhecimento aqui. Em Santa Catarina, foram protocolados ações, né, para mandado de segurança contra o município, e os 2 juízes de 2 comarcas diferentes disseram que o município não tem essa opção. O município ele é obrigado a receber e julgar os processos, né? E até interessante, um último parênteses nesse sentido, que na última semana foi publicada uma série de reportagens de uma rede local de televisão de Florianópolis, demonstrando a consequência de não fazer a regularização fundiária. Então, são invasões, o crime organizado se instalando, são cidades locais que crescem à margem, né, da regularidade. Então, é um problema muito sério. E é um problema sério que ele não tem volta, né? Depois que a criminalidade toma conta, que não é feita a regularização, a titulação, que o poder público não toma conta do espaço que é dele, então a consequência ela é gravíssima. E eu até ligo um pouco do problema do município ter essa dificuldade de lidar com a REURB com a interpretação equivocada. Eu gostaria então que você falasse, né, da experiência que você, Silvio, tem contato com, eu diria, a maioria dos municípios do país todo. Sabe da interpretação. Aliás, eu até imagino a conversa de alguém falando contigo, a interpretação equivocada dele frente a de quem coordenou o grupo que criou o texto da lei. Né? Falando de onde está escrito isso, qual é que você chegou a tal entendimento, claro, respeitando a liberdade de entendimento, né? Nós temos essa liberdade no mundo jurídico, mas eu imagino, eu às vezes me coloco no teu lugar imaginando ouvir isso. Queria que tu comentasse. Você tem razão, né? Mas você sabe que isso me preocupa bastante. São essas interpretações equivocadas. Primeiro, André, você sabe disso. Não existe REURB de gabinete, meu amigo. A gente tem que sair, ir para campo, pisar no barro, né? E hoje o que mais me preocupa, eu tenho recebido algumas ligações, e-mails, são zaps que vêm praticamente do país todo, dando realmente algumas interpretações muito estranhas, né, à lei. E o pior disso tudo, André, você sabe o que é? É que às vezes me ligam e dizem, poxa, mas veio aqui fulano de tal, deu uma aula sobre REURB e me ensinou, e agora você está me dizendo que não é nada disso. Infelizmente,
Não é nada disso. Mesmo porque hoje a gente tem muito aventureiro aí que o cara bate o olho, lê a lei e já sai dando aula, né? E aí é onde começam os conflitos. Porque, sem dúvida alguma, a hora que chega no cartório, o oficial não vai receber. Aí, não, mas é assim, é complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo aí, dentro desses conflitos, dessas interpretações, eu estou cansado de ouvir, poxa, mas eu estou fazendo REURB pela 6766. Como assim? REURB? O cara não se tocou. Primeiro, a lei já deixa claro que não se aplica a 6766 na regularização. Ela é uma legislação para a implantação de novos empreendimentos, né? Então, você veja que a lei ela foi clara ao dizer que não se aplica, com exceção dos artigos de 37 a 52. Aí tem o porquê disso, é interessante, você que é da área jurídica. De início, quando estávamos elaborando essa nova legislação, a ideia foi fazer um projeto de lei, realmente. Enquanto projeto de lei tinha todo um capítulo que cuidava do crime, de penalidades, com penas, com multas altíssimas para quem promove a irregularidade, de quem fez, quem deixou fazer ou aquele que se omitiu. Porém, em determinado momento, já aí para o final de 2016, eu particularmente confesso que briguei muito junto ao Palácio do Planalto, junto ao senhor presidente na época, para que esse assunto fosse tratado por uma medida provisória. Vai dizer, poxa, mas por que medida provisória? Porque o receio é que acontecesse a mesma coisa que acontece com aquele projeto de lei que vai alterar a 6766, que é o PL 3057. Entrou no Congresso em 2000, André. Fazem 20 anos que está sendo discutido lá dentro. E com a irregularidade do jeito que está o nosso país, o patamar que atingiu, não dá para esperar mais 20 anos. A cidade não tem como. Se for ver, quando você falou em renúncia de receita, André, nós fizemos um estudo, um levantamento em 2016 para saber os municípios brasileiros, como é que estava a arrecadação dos municípios, e focamos naqueles municípios de até 20 mil habitantes, que dá praticamente 80% dos 5.570 municípios do país, e verificamos que eles arrecadaram de IPTU 809 milhões, enquanto deveriam ter arrecadado 4,3 bilhões. Então, diríamos que em torno de 3,5 bilhões deixaram de ser arrecadados. E a grande maioria, por quê? Porque são núcleos irregulares, onde não se tem esse lançamento, esse cadastramento. Ele está na informalidade. Então, tudo isso justificou a urgência de se tratar essa matéria. Por isso, foi para a medida provisória. Enquanto medida provisória, André, não dá para tratar crime e penalidade. Você tem. Sim, sim. Tá certo? A Constituição veta que se trate por MP. Por isso, nós tivemos que remover esse capítulo inteiro dessa boneco de projeto de lei, que acabou virando a MP, e para que não houvesse um vácuo muito grande, então mantivemos os artigos de 37 a 52 lá da 6766. Mas ainda com essas interpretações muito equivocadas que a gente vê, André, é o tempo inteiro, sabe? Perguntando, poxa, mas eu sou obrigado a fazer georreferenciamento, e a descrição técnica, sabe? Poxa, eu fiz legitimação de posse em área pública. Como assim? Como legitimação de posse em área pública? O outro vem e diz, não, legitimação fundiária é a uso capião urbana. Não se confunde os institutos, tá certo? Então, realmente a gente tem monitorado, vendo o que está acontecendo, e isso deixa um pouco, a gente fica um pouco apreensivo. Ainda mais, você sabe disso, um projeto de lei como esse, quando teve no Congresso, tiveram 732 emendas. Mudou muito, né? Muitas delas foram incorporadas ao texto da lei, outras não, porque não tinham nada a ver com a matéria que estava se tratando, mas realmente essa negociação ela não é fácil. Dizer que hoje a lei, do jeito que ela está, é aquilo que a gente idealizou
Em grande parte, eu diria que sim. Outras coisas que hoje estão na lei, você não tem como controlar isso. A hora que isso vai para dentro do Congresso, que são as emendas que são votadas, a dificuldade é grande, né? É Então, muito do momento, né? E aí, vocês também devem ter bastante problema, né? Pelo que eu acompanho mais ou menos. Sim. Então, nós temos a peculiaridade do programa Lar Legal. Então, é muito interessante, porque quando nós aplicávamos o programa Lar Legal aqui, nós tínhamos dificuldades porque nós encontrávamos alguns entraves. Matrícula com ônus, definição dos perímetros, etc, 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 né? E quando a medida provisória foi publicada, então vieram as respostas. Então, parece que todas as dificuldades que a gente encampa, eu sei que você pesquisou durante algum tempo, eu nem vou dizer tanto tempo, porque é quase a minha idade, né? Mas todos os questionamentos, então, foram respondidos. Ah, não, você me chamando de velho, mas não, eu sou experiente. Muito experiente. Então, nós tivemos essa peculiaridade aqui. E a lei, ela vem, então, para trazer essas respostas. A dificuldade que a gente tem para notificar os confrontantes, que a lei resolveu com a questão do edital, a questão da matrícula com ônus, alertando também para a questão, né, que você comentou sobre o crime, né, que apesar de não ter sido incluído na medida provisória, mas ele consta ainda lá na 6766. Inclusive, nessa semana, foi publicado um acórdão aqui no Estado de um senhor que foi condenado, né, já em segunda instância, por ter aberto um loteamento em 2014, irregular. Apesar do loteamento ser passível, né, passou de loteamento para um núcleo urbano, ele é ser passivo de regularização, a responsabilidade, então, recaiu, né, sobre essa pessoa, né, ela foi condenada. Até o pessoal está perguntando aqui sobre as decisões, sobre as ações, a gente pode passar o número sem problema algum, né, desses processos que eu estou comentando, mas foi uma aula, assim, ele respondeu as questões e diria assim, foi, né, na veia. E também, mesmo aquelas dúvidas que nasceram com a publicação da lei, elas foram respondidas depois com o decreto, com o 9.310, que na verdade ele veio dizer assim, se alguém interpretou errado, eu vou descrever, vou colocar mais um parágrafo aqui, vou dizer, olha, é assim mesmo, não duvide que é assim, pelo menos essa foi a interpretação que a gente teve aqui do lado de fora, né? Mas é interessante essa questão dos equívocos, porque ele ocorre em todos os níveis, seja da empresa, né, que virou um comércio, como você falou. Hoje eu estou no Instagram, então todo dia é uma empresa nova, nem todas são incapacitadas, né, mas tem muita gente trabalhando com isso, né, muita gente também capacitada, muita empresa boa. Os gestores, os oficiais de registro de imóveis, todos foram pegos de surpresa e, né, a gente viu muito conflito de interpretação de quem queria aplicar no campo, do gestor, do oficial do registro, do Ministério Público, do Judiciário, né? Até é interessante, eu comentei do CORE aqui de Santa Catarina, ele tomou a iniciativa de publicar alguns enunciados e por isso, né, todos os elogios eles precisaram fazer isso para trazer um pouco de segurança, né, para os colegas, porque aconteciam situações, por exemplo, de estar regularizando um núcleo, a gente sabe que para definir o perímetro, publicar os editais, etc., a gente pode seguir tanto o procedimento da demarcação urbanística quanto do artigo 31. Então, são dois procedimentos, ou a gente utiliza um ou outro. Então, já foi exigido a concomitância, né? Que os dois, ou seja, tem que aplicar o artigo 31, mais a demarcação urbanística. Eu acho que também uma grande confusão nessa interpretação da lei, porque é como se lesse ela toda corrida, assim, como se fosse uma coisa só. Mas tem divisão. Está lá os aspectos gerais, fala só da legitimação de posse, fala só da legitimação fundiária, fala do procedimento administrativo, fala do direito de laje. Então, cada capítulo trata de um assunto. Mas, às vezes, essa interpretação de quem lê corrido vai interpretar tudo como uma coisa só, tudo é REURB, não diferencia instituto, não diferencia o procedimento administrativo, e aí acaba criando esse tipo de confusão, né? É interessante também, até o Ministério Público daqui, que é muito atuante, ele publicou algumas
alguns enunciados sobre a REURB na APP. Então, há vários entes publicando seus entendimentos, né? Por isso que é importante a gente estar aqui contigo para saber qual era a intenção original, porque as sequenciais a gente está descobrindo agora. Então, por isso que é muito interessante, né? Então, aí, uma das dúvidas, né, que eu comentei, que é dessa questão das notificações, porque também tem essa questão de alguns agentes entenderem que o processo é muito fácil, é fácil demais. Então, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? A REURB também não é aquela coisa, né, fácil, que chega, não faz nada, não levanta nada, não georreferencia, chega lá no cartório e vai dar tudo certo. Como acontece com as notificações, né? Às vezes, há tamanha precariedade da matrícula, e é com base nela que a gente vai trabalhar, quando há matrícula no núcleo, quando há mais de uma matrícula, ou parte dela faz parte do perímetro, enfim, há N situações. Então, uma das interpretações que a gente entende que são equivocadas é de buscar complementar essas informações, sendo que a gente tem a possibilidade de publicar o edital, né, que vai suprir essa necessidade. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa interpretação equivocada que tem sobre as notificações, sobre a interpretação do texto que está na matrícula. Tá. Ainda falando um pouquinho dessas interpretações equivocadas, eu queria voltar um pouco, comentar contigo uma coisa que hoje me causa até um pouco de espanto. Essa resolução da ANEEL, que saiu agora em junho, né? Em julho, foi julho, né? 4 ou 7 de julho, qualquer coisa assim, que eu acho que é a 889, se eu não me engano. Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para que você entenda o contexto disso tudo. Na 11977, se não me engano, era o artigo 50 da 11977, eu não tenho muita certeza, mas dizia que na REURB-S a implantação da infraestrutura caberia à administração pública direta, indireta, concessionárias e permissionárias. Tá? Então, isso durante a aplicação da 11977 não tinha-se dúvida, as concessionárias, permissionárias na REURB-S estavam implantando toda a questão da infraestrutura, está falando aí rede de água, esgoto, e, em especial, distribuição da energia domiciliar, né, o posteamento, aquela coisa toda. Isso, quando saiu na 13465, foi até uma briga grande à época, que disseram, não, besteira manter concessionária e permissionária, porque ela é administração indireta. Foi o entendimento que tiveram isso alguns consultores do Congresso. Bom, dentro do Senado, do Congresso como um todo. E vai, não vai, vai. Bom, acabou a lei saindo e removeram do texto concessionárias e permissionárias. Ora, isso não durou muito. Já em 2000, por final de 2017, a ANEEL solta uma resolução dizendo que ela não implantava mais a rede, porque não existia mais a obrigatoriedade, porque tinha sido retirada do texto da lei. Essa foi a discussão, né? E soltou essa resolução. Isso travou a regularização no país, travou Minha Casa Minha Vida, mesmo porque não havia previsão dos órgãos públicos da implantação e pagar a concessionária que ela pudesse levar e colocar todo o posteamento. Mesmo porque a resolução da época dizia que ela só ia ser implantada mediante prévio pagamento por parte do poder público. Para corrigir isso, saiu o decreto em março de 18, saiu em março de 18, 15 de março, saiu 9310. Esse assunto ele aconteceu depois da edição do 9310. Sim. Ele aconteceu ali por junho, acho que julho de 18, se eu não me engano. Aí teve a necessidade de sair em dezembro o outro decreto 9597, que deixou claro a obrigatoriedade das concessionárias e permissionárias. Ok, ponto. Agora soltam uma resolução agora. Eu não concordo com a lei. Deles quererem e estão querendo mudar a lei, a ANEEL mudar por uma resolução normativa. Veja que absurdo chega a isso. Emitem lá um artigo 48A,
dizendo que o município é obrigado para que eles implantem a infra essencial. Eles já viram que é responsabilidade deles, mas você tem que mandar para eles um rol de projetos. Começa com levantamento, plano de altímetro cadastral, planta de perímetro. E aí, memoriais. O que eles têm que ver com memorial de lote? Mas você tem que mandar os memoriais. Sim, aí sim. querem projeto urbanístico. É o PRF todo. Estudo técnico ambiental, estudo técnico de risco. Para quê? E chega ao absurdo de chegar no item 10, dizer que o município tem que mandar para a concessionária o projeto da rede de distribuição de acordo com as normas dela. Da onde eles tiraram isso? Sabe? E com isso, eu diria que essa resolução afronta diretamente a lei, porque a lei ela é clara quando ela diz que a implantação da infra ela acontece antes, durante ou depois. Ora, se eles exigem um negócio gigantesco de todos os instrumentos, tudo, só parece que temos alguém respondendo perguntas. Dr. Renato, do CORE Santa Catarina. Parece que aí que as perguntas que estão fazendo já tem alguém respondendo. Sim, sim, sim. Quem somos nós? Mas tudo bem, né? Vamos lá, atento aí que depois nós vamos responder essas perguntas. Mas ainda continuando, André, então você veja o absurdo que chega, e eu vejo isso com muita apreensão, mesmo porque se você for seguir essa resolução, não tem como você implantar a infraestrutura antes ou durante. Você teria que estar com o projeto inteirinho pronto e aprovado. Sim. Chega, eu acho assim, realmente, aí bem, nós estamos falando de interpretações equivocadas, essa é uma delas, onde eu vejo, sabe, que não fica claro. Mas desculpe, eu desviei um pouco o assunto. Não, mas é interessante até, é muito interessante, porque eu até abri aqui só para confirmar, é a resolução 889 de 2020. 889, isso. E depois eles publicaram mais uma nota técnica, aí bem extensa, que é a 49 de 2020 também. Vocês veem, você veja aí no item 10, essa resolução deles exigem que o município faça o projeto. Aonde? Eu acho que isso é um tremendo absurdo. Isso... vai até além da interpretação, né? Se a própria lei, a própria legislação federal não exige esse projeto, como é que eles podem exigir do município por uma resolução? É o quê? Eles estão querendo mudar a lei federal por uma resolução da ANEEL? Isso acaba assustando o município, criando mais um empecilho para a regularização. Que o município, tomando ciência que vai ter que fazer isso, ele acaba não fazendo ou não querendo fazer. Não, eu diria para você que muitas vezes ele não tem nem condição. Sim, não, se tiver, claro, a maioria não tem. A maioria dos municípios do país são municípios pequenos, então não tem a menor condição. Você sabe disso, Com relação às notificações, André, que você comentou, eu diria para você aí já como é que eu faço na prática, né? Como é que é o nosso dia a dia. Você sabe, hoje eu estou como secretário de Habitação do município de Guarulhos, em São Paulo. E de que forma a gente trabalha a regularização? A legislação, ela deixou claro, primeiro, ela tirou essa responsabilidade dos cartórios. Se pegar pela lei antiga, pela 6.015, pela própria 11.977, eram os cartórios que tinham essa responsabilidade. Então, isso já foi uma preocupação que tivemos à época, de aliviar um pouco a carga também dos registradores, porque, André, surpresa grande, quando nós fizemos aí, conseguimos fazer um levantamento e identificamos que mais de 50% dos cartórios de registro de imóveis do país têm um faturamento abaixo da linha de subsistência, André. O faturamento deles é muito pequeno. Realmente, cartórios que não chegavam a faturar
R$ 3.000 bruto por mês. Sim. E a hora que você impõe uma gratuidade dessa, obriga que ele faça publicação e editar uma série de coisas, ele não vai conseguir. Esse foi um dos gargalos que a gente identificou quando estava tentando mapear no país o porquê da regularização não avançar. Então, a intenção foi, primeiro, tirar essa notificação e trazer para a responsabilidade do município, por dois motivos. Um, para aliviar realmente os cartórios, e outro, era uma preocupação grande, que vimos vários casos onde o município contratou empresas, fez levantamento topográfico, estudo técnico, ou seja, gastou um dinheiro violento, aí deposita isso no cartório, quando o cartório publica, aparece alguém e faz uma impugnação. E quando isso acontece a nível de registro, isso vai para onde? Vai para o juiz corregedor, vai para o judiciário. Sim. E aí vira uma discussão sem fim. E a REUB acaba morrendo, né? Que você nadou, morreu na praia. Sim. Imagina, você criou toda aquela expectativa daquela população toda, os beneficiários todos, né? E sem contar todo o gasto que o município teve. Então, qual foi a ideia? Trazer isso para o início do processo. Ao abrir um processo, um procedimento administrativo, o que eu vejo, a primeira coisa que a gente faz é aquela busca documental, onde você identifica titulares de domínio, e o primeiro ato é fazer a notificação. De que forma? Via postal, por carta, com aviso de recebimento com AR, a quem? Ao titular do domínio e confrontantes, no endereço que consta na matrícula, isso é o que está na lei. Muitas vezes a gente sabe que isso está totalmente desatualizado. Para que isso não aconteça, eu sempre oriento, ao fazer essa notificação por via postal, já faça ao mesmo tempo por edital, publicando no Diário Oficial do município, jornal de grande circulação da cidade, coloque todas as informações, sabe? O núcleo, o nome, aonde se localiza, um mapinha, porque na grande maioria das vezes você sabe disso, você é uma pessoa que trabalha direto com isso, que fica muito difícil, às vezes, você encontrar quem são os titulares de domínio daquelas áreas dos confrontantes, mesmo porque muitas vezes o confrontante também é irregular, então você nem tem, né? Então, a gente procura trabalhar sempre fazendo essa publicação, ao mesmo tempo que você faz via postal, já faz por carta AR. E eu sei que vocês, em Santa Catarina, têm alguns problemas sérios, né? Quando a gente fala na notificação, como é que você notifica o Estado e a União? Boa! É ou não é? Então... Eu notifico o privado, ok? Ele não se manifestou em 30 dias, a lei diz que a falta de manifestação é dado como concordância com a regularização. Aí você me pergunta, isso se aplica ao Estado? Eu entendo que sim, se aplica sim. Porque uma vez que você notificou o Estado, primeiro nós estamos falando de um núcleo informal que está ali consolidado. Tá? Então, na verdade, o Estado tinha a obrigação de vir e fazer em vez do município. Mas o Estado está pouco se lixando. Mas às vezes ele nem sabe que é a área dele. Na maioria das vezes. Nem sabe. E outra coisa, aquela população, quando precisa, bate na porta do prefeito, não é lá do Estado, não. Sim, então, o fato sempre. De notificar o Estado, se ele não se manifesta no prazo de lei, eu entendo, e o que vem sendo aplicado no país, se faz a regularização e acabou. E a legitimação fundiária, né, que é o instrumento que você mencionou. Agora, cuidado, porque isso já não se aplica à União. Feito. Que a União tem uma regra específica. Você tem os artigos específicos que estão na lei e no decreto que dizem que a aplicação da legitimação fundiária ela só é possível se houver concordância da Secretaria de Patrimônio da União. Então, a regra para Estado e União são um pouco diferentes. Não é a mesma. Então, aí tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala das notificações. Aí, dessa forma também, né, André, que vocês estão trabalhando aí? Sim. Então,
há muita diferença, né, de município para município, mas aconteceu isso. Então eu até tive reunião com a Secretaria de Estado aqui para tratar desse assunto. Eles solicitaram que fosse encaminhado projeto, matrícula, etc, que isso passasse pela Assembleia, desafetar a área, etc, um processo. E mais uma reúbe só para tirar algo que já não é mais, pelo menos, né, o Estado já não está na posse do imóvel, nunca esteve, nem sabe do registro daquilo. E a gente sabe que o arquivo, pelo menos em Santa Catarina, foi mudado de lugar, ele está junto com a defesa, um prédio da Defesa Civil, então ninguém sabe onde está cadastro. Então, inclusive, nessa discussão, um dos enunciados publicados no CORE foi expresso em dizer que tem um prazo para respeitar, e não respeitando, então, a REURB prossegue. Há um problema a ser resolvido, a ocupação irregular. Então, se esperar o Estado se manifestar, se esperar resolver esse tipo de problema, a intenção da lei já foi de desjudicializar. Aí tem um princípio em destaque agora. Então, já lá no início, há muitos anos, tirou da justiça, passou para o uso capião no cartório, o cartório ficou abarrotado, precisa de profissionais de outras áreas para trabalhar, também não conseguiu abarcar isso, então agora passou para o município. Então, que o município resolva. O município tem competência constitucional para gerir o território. Então, ele vai resolver. Ele deve ter equipe técnica, e até a gente vai abordar essa questão mais adiante, né, da importância da capacitação do gestor público, né, para lidar com a REURB, que é imprescindível, né? Então, continuando nisso, na atuação aqui no Estado muito forte em relação ao meio ambiente, a proteção do meio ambiente. O Estado de Santa Catarina ele é cortado por rios de norte a sul, de leste a oeste, tem muita área de risco, então o Ministério Público daqui é muito atuante, por isso ele publicou esses enunciados. E aí um tema que chama muito a nossa atenção, gostaria que comentasse, para a gente saber o entendimento original, da interpretação original, é essa questão da definição das modalidades, né? Eu acho que uma das fases mais importantes da REURB é a definição da modalidade, que nós temos então a definição da modalidade do núcleo e das unidades, né, dos ocupantes. Ele vai nortear todo o processo. Então, se eu vou fazer um estudo técnico-ambiental, ele será um para social e outro para o específico. As exigências, a infraestrutura, tudo será diferente, né? Então, quando há essa pulverização, né, a gente está diante de um núcleo em que ele é ocupado tanto por S quanto por E, como é que você responde essa questão, Silvio, sobre essa a área de preservação permanente e a relação dela com a definição da modalidade, tanto do núcleo quanto da unidade? André, primeiro eu diria a você que você sabe bem disso, eu comento em todas as reuniões, lives que eu participo, que para regularização fundiária não tem receita de bolo. Vamos começar aí. Cada caso é um caso, você tem que estudar isoladamente. E quem trabalha com regularização fundiária tem que trabalhar muito com bom senso. Sabe? Não dá para você ser rígido da forma como são profissionais que trabalham, por exemplo, com licenciamento de novos empreendimentos. Ali é tranquilo. A lei diz, pode isso, não pode aquilo. Na REURB, e é tudo não novo. Tem muito disso, né? Não tem muito o que pode e o que não pode. É complicado. Dizer que a REURB é fácil de fazer, não, eu diria ela não é fácil. Ela é possível. Hoje a REURB é possível de ser feita. Fácil, não. Tem o caminho, a receita? Não, não tem a receita. Aí me preocupa muito, como eu já ouvi em alguns lugares, a hora que você vai fazer a classificação do núcleo. Aí o cara vem e diz, não, o meu núcleo, como eu tenho 51% de interesse social, ele é todinho de interesse social. Ok, eu classifiquei o núcleo de uma forma. Aí eu acho que você tocou num ponto. Uma coisa é você dar uma classificação inicial para o núcleo quando você vai trabalhar, e outra são as unidades imobiliárias, que podem ter modalidades diversas, sem dúvida alguma, porque dentro do núcleo você vai se deparar, de repente, com uma farmácia grande, com um comércio grande. Ora, se o meu núcleo, prioritariamente, ele é ocupado por população de baixa renda, eu vou classificá-lo como de interesse social.
eu não tenho dúvida disso. Porém, não é porque eu classifiquei prioritariamente como interesse social que tudo que está ali dentro virou interesse social. Como já ouvi várias pessoas dizendo, não, para mim é tudo interesse social. E eu diria o seguinte, cuidado, isso é improbidade, você está cometendo um crime. Porque de quem você deveria cobrar, você está deixando de cobrar. E por que você não está cobrando? Qual é teu interesse em não cobrar? A ou B ou C, uma grande farmácia de rede, um grande açougue, uma padaria, sei lá. Então a gente tem que se preocupar muito. E aí vem a questão da APP que você mencionou. Nós sabemos que, em primeiro lugar, eu acho que a gente sempre, e eu gosto muito de deixar claro isso, para que não hajam dúvidas, a 13465, a nova legislação de regularização, não foi ela que autorizou se regularizar em área ambientalmente protegida. Vamos lá. Primeiro, quem autoriza a regularização em área ambientalmente protegida foi o Código Florestal desde 2012. Tá certo? Porque a 11977, em 2009, ela abriu a brecha dizendo o seguinte, ok, podemos regularizar em APP quando se for núcleo de interesse social. Ok? For uma REURB-S, pode. Não havia previsão para regularização de interesse específica. Eu acho que quando o legislador trouxe o novo Código Florestal, ele já teve essa preocupação, sabendo que existiam também ocupações. Então, ele previu o artigo 65, onde possibilita a regularização. Você sabe que a diferença entre um e o outro é dentro desse estudo técnico ambiental que estão descritos nesses dois artigos, no 64 e 65 do Código. Para o interesse específico, ele é um pouco mais complexo. Você tem que trazer um pouco mais de dados e informações. Em especial, manter uma faixa de 15 metros não edificante. E aí, atenção, quando nós falamos, e o legislador trouxe, ele deixou claro que não é 15 metros de área de preservação permanente. Eu ousaria dizer para você que o Código Florestal, quando se trata de regularização fundiária, ele acabou com a APP. Deixou de existir, tanto para um quanto para outro. Só que, no interesse específico, você mantém 15 não edificante. Entendo que se ele quisesse, à época, dizer que iria manter uma faixa, uma área de preservação permanente, ele teria dito o quê? Uma faixa de 15 metros de área de preservação. E não foi isso que ele disse. Não é isso que está escrito no Código Florestal, tá certo? Então, eu acho que primeiro fica claro que não é a REURB, a 13465, que autorizou a regularização fundiária em áreas ambientalmente protegidas. Quais são elas? Nós estamos falando de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, aí envolve as APAs, uma série de coisas, área de proteção de mananciais, todas essas têm a previsão legal de se fazer. Então, eu acho que a gente tem que tomar determinados cuidados, e aí vem, que eu acho que a sua preocupação, se é que eu entendi, como é que se eu classifiquei meu núcleo como de interesse social, que artigo que eu vou usar? É o 64 ou é o 65? Tá certo? Então, são duas coisas distintas. Vamos ver se a gente presta bem atenção nisso. Classifico o núcleo de interesse social, porém, quando eu faço meu cadastro, faço minha pesquisa socioeconômica, eu reclassifico por unidade. Porque o que é interesse específico, tudo que eu gastar para fazer a regularização, eu vou cobrar dele. É a previsão que está na lei. Porque no interesse específico, quem paga a conta, no fundo, a gente menciona a diferença entre o social e o específico, é saber quem paga a conta. No social, por conta do poder público, no específico, por conta de quem? Beneficiários, daquele que deu causa, tá certo? Então, a gente cuidado nessa classificação, que pode ser por unidade, deve ser mesmo, é para saber quem paga a conta, mas eu vou aplicar o 64 quando o meu núcleo for, na sua maioria, ou for classificado na modalidade como interesse social. E isso implica também, que você sabe, André, na questão da gratuidade. Em que momento se começa a gratuidade? No momento em que você
classificou a modalidade a partir daquela data que você classificou por um ato do executivo, que é um processo no despacho, a partir daquele momento, todos os atos, tudo que é necessário a promover a regularização e levar a registro são gratuitos, tanto os atos notariais e registrais. Parece que nós temos bastante pergunta, viu, André? É. Olha, vou mostrar para você aqui, ó, uma listinha aqui que está chegando aqui. Não sei se a gente consegue responder tudo, mas tá bom. bastante pergunta, viu? Legal. Para ver como a REURB não é difícil, mas ela é complexa. É verdade. Que demanda tanta pergunta, tanto questionamento. Então vamos... Eu não sei se respondi tua pergunta aí, claro, não sei claro, como é que vocês estão atuando aí em Santa Catarina. Sim, eu até comentei, porque o Ministério Público, quando ele publicou os enunciados, ele sempre tratou o núcleo pela predominância. Em momento algum, ele falou da classificação das unidades. Né? Complementando a questão do registro, né? Porque uma coisa é o registro, principalmente aqui em Santa Catarina, tem uma lei complementar que regula o registro do parcelamento na matrícula mãe, né? Quando há. Então, ela pode ser isenta se o núcleo ele é considerado predominantemente ocupado por famílias de baixa renda, mas isso não isenta o ocupante interno, que é classificado como REURB específica, de pagar as custas e emolumentos na abertura da matrícula individual. E já comentando, eu vi, está no Diário Oficial publicado, municípios que publicaram um decreto considerando o núcleo social e isentando todos do pagamento. Então é uma coisa extraordinária. Isso aconteceu lá no começo. Porque é exatamente isso. Me parece que a interpretação que eu tenho mais visto é a de que a modalidade você escolhe uma vez só. Predominante 51%, ok, tudo S. Ou o contrário, tudo E. Então não está sendo feita a diferenciação da modalidade do núcleo para a modalidade do ocupante. E esse foi... então, essa interpretação, e é interessante, porque a interpretação do Ministério Público, a publicação do enunciado, ele pode impulsionar o município a tomar uma decisão equivocada, né? Se o município não tivesse conhecimento, essa técnica da pesquisa de saber que o Ministério Público está falando apenas da modalidade do núcleo, não da individual, e é possível que ele classifique, então, todo o núcleo como social, tendo ocupantes lá dentro específicos, né? Então, na hora de falar da modalidade da unidade, ele vai deixar de fazer isso. André, você sabe uma coisa muito interessante e que eu vejo o que está sendo aplicado em Minas Gerais, por exemplo. Eu acho que o CORE de Minas, eu parabenizo sempre e gosto de trazer sempre como exemplo, porque realmente eles têm uma interpretação exata da lei, na aplicação da lei, tem vários enunciados, provimentos que eles soltam, muito interessantes. E quando se fala, principalmente nessa classificação da modalidade, eu já recebi vários casos em que o município classificou como interesse social, mas a hora que ele fez a listagem para mandar para registro, ele separou, dizendo essas unidades são de interesse específico. E aí o cartorário, sabe o que fez? Devolveu, dizendo, ok, então eu não abro o registro enquanto o específico não paga as custas. Veja o absurdo, né? Aconteceu comigo Aconteceu? há 2 semanas. Então, eu tenho participado de muitas reuniões e a gente entrou em contato com o desembargador Dinarte, que é o coordenador do extrajudicial aqui da Corregedoria em Santa Catarina, o juiz corregedor, doutor Rafael Mas. E exatamente isso. Nós entregamos o processo, o cartório deu todo ok, está ok. Agora, quando vou entregar as matrículas? Quando os específicos pagarem as custas dos emolumentos. Falei, tá bom, então se um deles faleceu, acontecer qualquer coisa e não pagar, empacou aqui o processo. Né? O CORE já publicou o enunciado. Né? Desculpe, mas você sabe o que, por exemplo, o que Minas aplica e o que a gente tem aplicado muito? A hora que você classifica o núcleo como de interesse social, por exemplo, eu vou fazer uma legitimação fundiária,
eu faço a legitimação fundiária somente os de interesse social. O de interesse específico, eu solicito ao cartório que abra a matrícula em nome do titular de domínio, porque aí são casos menores, onde você pode soltar uma CRF complementar e dizendo o seguinte para aqueles beneficiários: vão ao cartório, recolham as custas para que vocês tenham sua matrícula. Então, você consegue trabalhar. Minas avançou mais ainda, porque quando você manda a listagem, o que os oficiais têm feito? Eles abrem todas as matrículas, o que é de interesse social, eles abrem todas de interesse específico, ele espera que aquele beneficiário vá até o registro, aí ele paga e eles abrem a matrícula. Mas não impede a regularização como um todo. É interessante isso. Aqui, até elogiar o cartório de Garopaba, ele fez isso, né? Ele parcelou todo o solo, enumerou as unidades e abriu as matrículas dos sociais e continuou abrindo as matrículas dos específicos assim que eles, conforme eles fossem pagando as custas dos emolumentos. Aí só um parênteses, que também já me defrontei com exigência dizendo que eu preciso ter todas as unidades identificadas, eu não posso fazer por meio de CRF complementar. Também tem esse outro lado. Chegamos assim, né? Então, é uma batalha diária. Mas a questão principal é a insegurança, os novos processos, né? Eu acho que isso está amadurecendo muito em Santa Catarina. O contato, eu sei dos registradores daqui com Minas Gerais é constante, então, né? E eu diria, eu até já ouvi isso, né? Que Santa Catarina é um estado que está bem avançado, né? Junto com São Paulo, com Minas Gerais, a gente está tentando chegar mais adiante, assim, porque a principal dificuldade, eu diria, que é essa herança que nós tivemos do lar legal, né? De um processo excessivamente simplificado. Para a empresa é excepcional, porque em 2 semanas a gente monta o processo e protocolo, mas esse excesso de simplicidade, ele faz com que o juiz tenha que intervir e determinar a abertura das matrículas, porque tamanha a informalidade do processo, né? E aí criou essa insegurança dos oficiais de receber um processo agora de um prefeito assinando uma certidão, né? Conflitando com aquela decisão que antes ele tinha que obedecer a determinação judicial. Então, cria esse paradoxo. Mas aí a gente chega na questão tanto do lar legal, que foi o programa aqui do Estado, e é interessante porque na época que ele foi lançado, já há quase 10 anos, pelo menos quando ele foi institucionalizado, né? Foi assinado um termo de cooperação aqui entre o Ministério Público, Assembleia Legislativa, Judiciário, Estado, e se abriu credenciamento para que empresas atuassem na regularização, representando os moradores nas ações judiciais, e isso foi transportado para a REURB, né, que foi então a possibilidade do próprio ocupante poder custear o processo. Então eu gostaria, né, que você comentasse um pouquinho, eu sei que você já palestrou, inclusive já tratou desse assunto aqui, a possibilidade ou não do ocupante enquadrado na modalidade social custear o PRF, o Projeto de Regularização Fundiária. É possível ou não? Eu até adianto que eu já tive na mesa com o secretário de Estado e disse, eu vou te mostrar. Vai mostrar que o quê? Não, vou te mostrar que o S não pode. Você não pode credenciar, você não pode contratar uma empresa. Como assim? Não está aqui, artigo da lei. O município vai arcar com todas as custas. Ele vai custear o PRF. Silvio, o que você diria para ele? Eu diria que ele está muito equivocado. Primeiro, custear a REURB-S, o legitimado, os beneficiários, nunca foi proibido. Não existe isso no texto da lei, nem no decreto, em lugar nenhum. O que ele deixou claro é que a responsabilidade é do poder público na S e na E dos beneficiários. Mas em nenhum momento a lei diz que o beneficiário não pode, de repente, a gente tem visto muito disso,
uma associação, amigos de bairro, até porque o município passa por dificuldades, não tem condições, nós sabemos disso. Que, gente, se nós temos mais dos 5 mil municípios do país, se eu tenho 80% abaixo de 20 mil habitantes, são municípios carentes. Não tem estrutura técnica, jurídica, muitas vezes eles não conseguem, não têm recursos para conduzir a REURB como deve ser feita. Então, dizer que uma associação Amigos de Bairro, se eles querem se cotizar para contratar um levantamento topográfico, até para ajudar o município, ele não pode? É lógico que pode, sem dúvida alguma. Mas isso, você sabe que essa interpretação equivocada ela já vinha de algum tempo. E eu acho que isso fica superado com a nova medida provisória, a 996, que criou o programa Casa Verde e Amarelo. Porque uma das coisas que ela fez foi uma alteração no artigo 33 da lei, tá certo? Onde ela deixa claro que na REURB-S, vou até ler aqui, fica facultado aos legitimados promover às suas expensas os projetos e demais documentos necessários à REURB. Precisou escrever. Precisou escrever. Desenhar. Vamos lá, desenhar. A gente brinca, né? Vou explicar com laranjas, para que não haja dúvida. Sim. Embora, André, eu diria para você que essa lei, a gente tentou escrever em letra de forma, né? Para que não houvesse interpretações equivocadas, mas não tem como fugir disso, sabe, André? É muito difícil. André, nós temos um número muito grande de perguntas. Eu não sei o que você acha da gente começar a responder algumas perguntas aí. Pode. Você. Pode, sim. E a gente começa a ter várias aqui. Eu acho que tem um rol de perguntas aqui. Eu vou jogar a bola algumas para você responder. Tá bom. Outras respondo eu. Vamos trocando figurinha aqui, porque a experiência que vocês têm aí em Santa Catarina realmente também é muito interessante. Vamos lá, eu vou pegar algumas aqui. Se a gente não conseguir, peço desculpa aos nossos que estão nos acompanhando. Se a gente não conseguir responder tudo, com certeza a gente vai responder aí por escrito. Montamos outra live, né, respondendo os questionamentos. Só para responder, por que não? Sim. Estamos abertos, né? Mas Stephanie, ela diz o seguinte: fale sobre o município que não quer instaurar decreto e sim autorizar, após requerimento do legitimado, a regularização. Eu até li, mas eu não compreendi a pergunta, não. Você viu, né? Eu também não compreendi muito, não. Não existe a necessidade de decreto para você tratar da regularização. Sim. Eu não sei se ela está falando em algum decreto para ter uma lei municipal ou uma legislação, que também não é necessário, né? A lei deixou claro. Sim. A falta de uma legislação específica no município não impede que ele trabalhe a REURB, né? Vamos lá. Se um núcleo estiver totalmente demarcado por ADU, o que é ADU? Eu não entendi bem o que é. Acho que é a autodemarcação urbanística, né, que ela está falando. Seria a autodemarcação urbanística? Cabem as fases de parcelamento e a titulação por etapas? Caberia lote a lote? Vamos lá, vamos deixar claro, eu sou um pouco crítico quanto ao uso da demarcação urbanística, André. Sim. Eu entendo que hoje ela é um instrumento totalmente desnecessário e não acrescenta nada à regularização fundiária. Tá? Eu sou contra a utilização da demarcação urbanística. Vou ser claro a você. Isso, quando no texto da lei, se você prestar atenção, na MP, ela saiu fora e acabou voltando depois no texto da lei. São aquelas coisas, né? Que ressurgiu dos mortos. A viúva puxou. Mas por quê? Porque existe um procedimento, né, do artigo 31 que a gente comentou, que ele faz parte, uma sequência de atos que vai ser tomada dentro do processo
que não há necessidade, então, de suspender o processo para fazer o auto de demarcação ou previamente fazer o auto, porque perde tempo no processo de regularização. No processo em si de legitimação fundiária é uma coisa que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido, André, mesmo porque a demarcação urbanística, para que ela serve, André? Depois que você fez um trabalho imenso, levou um tempão, quando você chegar no cartório, ela serve para que se tenha uma verbação na matrícula, dizendo que ela está sob processo de demarcação e que vai sofrer um procedimento de regularização. Ou seja, nada. Ok? É nada. Você diz para o cara, ó, o gato subiu no telhado. Eu estou dizendo Sim. que essa matrícula, ela sofreu um procedimento de demarcação porque ela vai fazer parte de um projeto de regularização. Ora, todo procedimento da demarcação urbanística ele já está embutido no processamento da REURB. A hora que você vê lá no projeto de regularização, o segundo item, quando ele diz, fala do projeto, como é que chama? A planta, onde você delimita o núcleo, nada mais é que o procedimento da demarcação urbanística, que a partir dali, ele vai, que a planta de perímetro, né, que nós estamos falando, Sim. ele traz todo aquele procedimento da demarcação. Então, eu acho totalmente desnecessário a questão da demarcação. Vamos lá para uma outra pergunta aí do Max. Na hipótese do núcleo não possuir lastro registral identificado, conhecido a publicação por edital, atende às exigências da 13465? André, responde essa aí. Então, a lei também prevê a situação do núcleo não possuir um registro anterior. Isso aí. Então, vai ser levantado o perímetro, levantados os confrontantes, proprietário desconhecido, publicação do edital, continuidade do processo. Eu até só gostaria de fazer um parênteses na questão anterior. O risco é maior de suspender o processo ou retardar o início dele para fazer o auto de demarcação do que o próprio auto. Porque o núcleo é um organismo vivo. Então, se ele demora muito, então o ocupante falece, isso já aconteceu em vários que eu trabalhei, o ocupante separa, tem filho, casa, então ele muda constantemente, ele está numa constante alteração. Então, se eu retardo isso para fazer uma ADU, aí eu estou arriscando o processo todo e ter que refazer todo o cadastro no momento que eu já deveria estar com ele finalizado para ir para o registro. Eu diria que você perde todo o trabalho que você fez anteriormente. Sim. Sem dúvida alguma. Então, eu acho que as pessoas que nos acompanham aqui, esqueçam demarcação urbanística. Não tem por que fazer. Ela não vai agregar nada na regularização fundiária. Por quê? Todo o procedimento já está internalizado no próprio projeto da regularização. Nessa ainda que você mencionou agora, André, nessa pergunta do Jean, na verdade, ele está dizendo, a hora que você identifica, que você faz essa planta de perímetro, você vai se deparar com uma área que não tem, que você não identifica nem matrícula nem transcrição. O que ele vai fazer? Na planta de perímetro, ele bota lá matrícula ou transcrição não identificada. Ponto. O que diz a lei oficial de registro? Abre matrícula nova. Sim. Até porque a gente não tem que se vincular às matrículas. A definição do perímetro ela pode abranger várias matrículas, parte de várias matrículas, áreas com matrícula e sem matrícula, uma área que está parte no município, parte em outro. Então, são N possibilidades. É por isso que mais uma crítica a quem quer implantar os modelos, porque quem me pede modelo, entrega. Tem modelo de CRF, tem modelo de tudo. Porque se acha que vai aplicar o modelo a todas as situações, está muito enganado. É até interessante, eu acho que seria, não sei se isso está nas perguntas, mas comentar da necessidade de capacitação dos municípios. Essas dúvidas, né? Desculpa. Eu vejo isso como essencial, André. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que uma das coisas que eu acho que trouxeram grande sucesso para esse programa de regularização de São Paulo, que era o Cidade Legal,
que o programa tinha como foco, como era do Estado, e a competência é do município na regularização, esse programa ele prevê o quê? Ele prevê que o Estado deve dar assessoria, consultoria, apoio técnico e capacitar o município para que ele possa fazer. Sem dúvida alguma, a capacitação é essencial. Sem isso, não vai avançar, de forma alguma. Vamos ver mais algumas perguntas aqui, André. Posso falar, porque a dúvida do registrador lá também, falar da regularização lote a lote. Existe uma dúvida aqui grande que eu acho que a gente mencionou. Existe regularização fundiária lote a lote? Cabe. No núcleo inteiro, posso fazer parcelamento e titulação de poucas unidades? Deixa eu ver. Olha a pergunta, André. A REURB lote a lote, cabe? Delimitado o núcleo inteiro, posso fazer parcelamento e titulação de poucas unidades? Eu acho que isso é interessante, André. Primeira coisa, a gente tem que estar atento, porque a REURB, a regularização, ela trata desde o seu início o quê? Do núcleo. Se me perguntar, posso fazer regularização de um lote? Não, não pode. Não tem como você fazer uma regularização de um lote sem que, por exemplo, que você regularize o viário. Como é que eu regularizo um lote? Se eu não regularizar todo o viário, esse lote vai continuar fazendo frente para quê? Para nada. Então, a princípio, eu acho que não podemos confundir a regularização, ela pode ser feita de forma total, parcial ou por etapas, ok? Mas regularizar um lote, como eu já ouvi, André, que é uma coisa que até assusta aqui no norte do país, fazer legitimação fundiária de um lote só. Como assim? Isso não existe. Então, regularização fundiária de lote isolado não há como fazer. Não existe como. Então, a regularização, ela trata do núcleo como um todo. Eu posso, sim, pegar esse núcleo como um todo e regularizar uma quadra primeiro. Regularizo uma outra quadra, mas no momento que eu regularizo a quadra, eu tenho que incluir nessa quadra o viário, por exemplo. Porque a lei, ela prevê que você vai abrir matrículas individualizadas das unidades imobiliárias que compõem a REURB. E dentre as unidades imobiliárias nós temos o quê? As áreas públicas, que podem ser ruas, área de lazer, área verde, não importa. Então não tem como realmente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande ao tratar da regularização, realmente, de uma unidade isolada, não. Eu não vejo, não sei se é... Sim, sim. Eu presto consultoria em alguns municípios e eu tenho recebido muita demanda de pedido de regularização de unidade individual. Todos indefinidos. Na verdade, para dar oportunidade, então, o que a gente comenta? Não, vamos definir o núcleo, você vai levantar o núcleo todo. Se você quer, então, dividir em etapas, ok, mas em algum tempo você vai ter que completar todas as etapas, fechar o quebra-cabeça e aí entregar o projeto do núcleo. Até porque dentro desse núcleo, além de tudo isso que você comentou, tem as unidades que já estão matriculadas, normalmente por uso capião, e foi esse o texto que a lei trouxe, e até eu tenho uma interpretação extensiva, porque aqui em Santa Catarina, como a gente teve o lar legal, então é comum que núcleos participaram do programa e não tiveram todas as unidades regularizadas. Então, há mais de uma matrícula, e essas matrículas, né, então a lei já trouxe essa previsão expressa de que quando há unidade matriculada dentro do núcleo, como o levantamento ele vai ser atualizado, registrado, a gente vai corrigir a medida daquela área que já está matriculada lá dentro. Então, por isso que a regularização é sempre do núcleo, nunca é da unidade. Então, até uma conversa que eu tenho tido com vários profissionais e contatos no tribunal, de que caberia até uma denúncia, porque há pessoas que estão sendo iludidas, né, a contratar profissionais para regularizar uma unidade, que é uma coisa que é impossível de fazer. Até ouvi uma expressão, você vai beber pneu? Não, pneu você não vai beber. Então não pode fazer.
né? Estão convencendo as pessoas que é possível. Então, fica claro, registrado, não é possível fazer projeto de regularização fundiária de unidades, apenas de núcleos. Acho que não tem... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe aí alguns casos em que não só fizeram, como houve o registro. Ah, sim. Sabe? É aquela coisa, é legal? Não, não é legal. É totalmente equivocada, sabe? André, aqui tem mais algumas perguntas. A Jaqueline pergunta se a MP, a 996, foi a que criou o programa Casa Verde e Amarelo. Sim. O que ela trouxe de novo na REURB? Na verdade, você tem alguns artigos onde ela altera 13465. Um deles é com relação, só deixou mais claro o que a gente comentou agora, se na REURB-S o legitimado pode arcar com as custas, então nada demais. Houve uma outra alteração, que na verdade havia um erro na lei, um erro material. Da referência dos artigos, né? Isso, que falava do artigo 99, na verdade é o 98. E eu acho que ela deixou claro só também a questão das aprovações, né? Onde ela altera o artigo 12 da 13465 e deixa claro que a aprovação municipal da REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização e, na hipótese de um município ter órgão ambiental capacitado, a aprovação ambiental. Lógico que nos preocupa um pouco, porque eu já tive conhecimento de algumas emendas que essa MP, ao ir para o Congresso agora, já tem algumas emendas aí, algumas várias, né? Emendas, isso sempre preocupa um pouco aquilo que a gente comentou, né? Sim. E pode, para não distorcer. Mas, a princípio, então, Jaqueline, não trouxe nenhuma novidade a MP com relação à regularização, não. Mesmo porque o programa Casa Verde e Amarela é um programa que ainda não está totalmente definido, que vai tratar do financiamento, na verdade, aos municípios. Eu não está claro se é município, se são as empresas, mas a ideia é que haja um financiamento para a regularização fundiária, né? Que não havia, até então não havia essa previsão, né? Então, eu acho que é isso. Oi? É só para a gente reforçar a questão da interpretação. Eu recebi uma notícia hoje, que eu até vou tomar a liberdade de ler aqui, sobre a 996. Diga. Que, na verdade, a mudança significativa é a questão, né? A gente sempre comenta no direito que o direito corre atrás dos fatos, não o contrário. O custo arcado pelo S sempre ocorreu na realidade, né? E agora só foi esclarecido, na verdade, né? Então, olha só o comentário. Eu, infelizmente, eu recebi no WhatsApp, eu não sei quem é o autor, né? E aí, então, se verifica o chamado pulo do gato. A MP 996, que mudou a lei de regularização, antes definia como responsabilidade exclusiva do poder público a REURB-S. Então, a responsabilidade era exclusiva. Agora passa a ser discricionária do próprio gestor. Quando ele entender necessário, então ele vai mandar o cara pagar. Isso é o que está dizendo. A MP foi publicada há uma semana e já tem esse tipo de interpretação publicada aqui. Isso é que assusta a gente bastante, né? Imagina, nunca foi. André, tem uma pergunta interessante aqui, da própria Jaqueline. Posso emitir legitimação fundiária na REURB-E? Vamos lá, responda aí. Depois você prefere. Eu, inclusive, já escrevi até artigo sobre isso, né? Porque independe da modalidade do instrumento. É isso aí. Inclusive, e se havia dúvida, né? Até inclusive para a definição do núcleo, o decreto trouxe expresso. Pode haver as duas modalidades dentro do mesmo núcleo. Eu não vou aplicar dois instrumentos, sim, né? Não tem sentido dois instrumentos dentro do mesmo núcleo. Então, vamos lá para a Jaqueline. Sim, a legitimação fundiária ela pode ser aplicada tanto na REURB-S quanto na REURB-E, na área privada, ok?
Em área privada, não importa. Atenção, muito cuidado na REURB-E em área pública. Porque quando nós falamos da legitimação fundiária em área pública, na interesse social, ok, sem problema nenhum. Porém, nós não podemos esquecer que tanto a legislação quanto o decreto dizem que a alienação de área pública na REURB-E ela pode acontecer diretamente ao ocupante desde que ele pague o justo valor. Então, eu tenho dúvidas, e aí, quando nós comentamos, André, do bom senso, você vai dizer, não, em hipótese alguma, se faz a legitimação fundiária na REURB-E de área pública, cuidado. A princípio, eu diria, não pode. Por quê? Porque você só vai alienar mediante pagamento de justo valor. E na legitimação fundiária, ela é uma aquisição originária, onde você já transferiu de imediato, de pronto, a propriedade. Porém, André, olha, eu recebi alguns casos, vamos lá, municípios que implantaram há 15, 20 anos atrás um distrito industrial e, para a época, eles autorizaram, seria, vamos dizer, uma doação para que a indústria viesse e implantasse. Ela tinha que ser construída num prazo X e gerar X empregos. E tudo isso foi feito. Aí veio hoje o gestor e perguntou, poxa, eu preciso fazer a minha regularização, porque até hoje não foi regularizado o distrito industrial. Eu vou cobrar agora, vou alienar a área pública, eu vou cobrar se eu tinha uma lei há 20 anos atrás ou há 15 anos que permitiu a doação e foram doadas. Eu vou fazer nova doação? Cuidado com a doação na regularização, porque a doação incide o quê? ITCMD. Se ele faz a doação agora de novo, incidiria o imposto sobre transmissão de causa à morte e doação, tá certo? Aí ele posso fazer uma legitimação fundiária onde eu justifico que não vai ter o justo valor, porque essa cláusula já foi cumprida lá atrás com a doação. Aí pode ser feito? Eu entendo que sim. Então, aí, veja, eu vou dizer, poxa, mas peraí, você acabou de dizer que não se aplica legitimação fundiária em área pública. Eu volto e digo, gente, não tem receita de bolo. Cuidado, use o bom senso. Tá certo? Então, em regra geral, não. Legitimação fundiária na REURB-E de área pública, não. Se é privada, esquece. Você pode, a gente sabe que na S tem toda uma regrinha lá, que você não pode ser concessionário, já ter... Foreiro. Foreiro, aquela história toda, tá? O qual eu diria a você, a princípio, eu não concordo muito com isso, mas... É o que passou, né? É o que está na lei, né? Até essa questão... Isso, então, aliás, ratifico tudo, né? Perfeita a explanação, exatamente isso. E só para salientar a questão da interpretação do texto legal. Um exemplo que você comentou, sim, que o projeto precisa indicar a matrícula, né? Então tem um artigo específico lá do projeto de regulação fundiária, ele tem a matrícula. Isso quer dizer que quando não tem matrícula eu não posso regularizar? Não é isso. Se eu tenho todos aqueles requisitos para preencher, não é que obrigatoriamente eu vou ter que encontrar todos eles. Então, usando o bom senso, numa área que não tem matrícula, eu vou simplesmente informar que não tem matrícula naquele lugar e vou dar prosseguimento ao PRF. Tá. Eu só queria aqui, André, o doutor Renato, ele até pediu desculpas para a gente, porque ele estava respondendo e tal. Imagina, não tem nem por que pedir desculpa, doutor Renato. Eu acho interessantíssimo. A gente tem mesmo que trocar informações aqui. Então, ele pede perdão pelas manifestações. Pensei que, imagina, não tem nem porquê. Eu conheço ele, eu até comentei, né, a presença ilustre dele está nos assistindo hoje. Ele é diretor de regularização fundiária do CORE aqui de Santa Catarina, uma pessoa especial, sim. Ô, André, chegou uma pergunta interessante que eu quero que você responda. Lógico, já que é boba, eu vou passar para mim. Eu vou jogar para você primeiro.
Tem uma pergunta aqui, André, que ela fez uma pesquisa aqui no núcleo e encontrou exatamente 50% E, 50% S. Como é que ela classifica? E aí? E essa é boa. Essa tá de sacanagem. Mas é uma pergunta que chegou, André. Vamos usar o bom senso, né? É o que você falou, né? Vamos usar o bom senso, né, André? Eu, pelo menos, se eu fosse gestor, eu sinceramente, eu usaria, principalmente, eu gosto muito de visualizar a área quando eu vou regularizar. O tipo de ocupação, como a ocupação se deu, eu faria alguma fundamentação nesse sentido. Talvez eu fizesse uma revisão na renda da modalidade, né? Porque a gente tem uma brecha aí para chegar até 5 salários mínimos, e é muito provável que, se for 50-50, tem uma boa chance dele ser social. Mas aí dependeria do caso concreto, da fundamentação que eu teria, porque infelizmente a lei não nos permite que seja mista. Eu estou falando do núcleo e do registro dele na abertura lá do parcelamento, que nada tem a ver com a modalidade individual, né, de cada unidade, assim. Mas eu faria um estudo da situação em si para fazer classificação. A gente precisa sair do muro e precisa decidir. Eu concordo com você. Não é isso que vai impedir a regularização. Eu acho que aí eu tenderia também, como você, fazendo esse levantamento, eu acho que você colocou perfeitamente, tenderia mais para o social, sem dúvida alguma, mas a hora que a gente desenvolve lá o projeto, que você vai fazer a listagem dos beneficiários, principalmente, dependendo do instrumento que você vai usar, hoje a grande maioria está usando legitimação fundiária, sem dúvida alguma, eu separaria nessa listagem, dizendo, olha, metade do núcleo aqui realmente é interesse social, está aqui a gratuidade, e essa outra metade na listagem não. Uma outra possibilidade também, dependendo da topografia do lugar, dividir em 2 núcleos, né? E dependendo da situação, conforme for. É por isso que o histórico da ocupação, as pessoas que estão ali, elas vão definir essa situação. Então vai depender muito da situação. Concordo contigo, principalmente a hora que você faz lá a planta do perímetro do núcleo, onde você vai identificar as matrículas e transcrições atingidas. Eu acho que por aí, talvez. É muito difícil, né, André? Depende do caso concreto. Vai depender muito da situação concreta. Cada caso é um caso, né? A gente pode ter 2 núcleos que 50-50 e um deles ser considerado social e outro específico. Vamos lá. Vamos avançar um pouco, nós já estamos com 1h30 já, viu? Vamos lá. E ainda temos bastante coisa. Tem aqui uma pergunta da Bruna Rodrigues. Ela diz, era a minha discussão de hoje, se as concessionárias não cooperarem com os termos de compromisso, vão dificultar a REURB. Sabe, André, não tem como não cooperar, é uma legislação, é claro. Eu diria o seguinte para a Bruna, se a concessionária não quiser te entregar o termo de compromisso, não quiser te entregar, na verdade, ela é responsável, ela tem que te entregar o cronograma e o termo de compromisso. Inclusive, isso está previsto na resolução da ANEEL. Embora eu não concorde com ela, com o que está lá, mas está lá previsto que a concessionária ela é obrigada a fazer o termo de compromisso, e ela tem que assinar, sim, esse termo de compromisso. Poxa, e se ela não fizer? Eu diria o seguinte, toma as providências judiciais pertinentes. O Ministério Público vão para cima e não é ela que vai me impedir de fazer a regularização, imagina. Tem que ser, eu sempre penso que tem que ser o mais objetivo possível no processo. Eu também entendo que sim, né? E sabendo que você vai poder acabar na justiça. E tentar evitar, mas se for o último caso, a última situação, tem que ir ao judiciário. Não tem outra forma. Fazer cumprir a lei. Aqui diz o Max Jean, pergunta, André, quando os confrontantes são poceiros, é necessário fazer a notificação por questão de cautela? É aquilo que a gente já havia comentado, né, André? Sim, você vai sempre notificar quando você não tem o endereço com o núcleo já
na verdade, os confrontantes também são irregulares, né? É isso que ele está dizendo. Nós vamos trabalhar lá com a notificação por edital, né? O Mauro da Silva, ele pergunta o seguinte: quando no meu perímetro, ainda sem projeto de parcelamento do solo, a existência de equipamentos públicos, como creche, escola, como denomino essas áreas no meu memorial ou na minha planta? Eu entendo que a hora que você faz o plano altimétrico, cadastral, já referenciado, todos esses equipamentos públicos, a lei ela já diz, elas devem aparecer. A hora que você vê lá no decreto 9.310, que tem lá aquele capítulo que cuida do levantamento, que lhe diz como é que devem ser feitos os levantamentos, esses apontamentos devem aparecer sim. E eu entendo que ele deveria... na sua planta, no seu memorial, identificando como área pública. Não precisa ele dizer, não, aqui é institucional. Pelo que eu entendi, acho que ele está querendo aqui dizer qual é a ocupação dessa área, né? Colocar o nome da creche, o nome do hospital. Eu entendo que não tem essa necessidade, e sim ele identificando como área pública. Mesmo porque nós não podemos esquecer, né, André, que quando nós estamos trabalhando com a regularização de parcelamento, eu não estou regularizando o que está em cima do solo, não. Nós estamos regularizando o quê? Titulando a propriedade, o terreno e o lote. O solo. Sim, é isso aí. É diferente, lógico, quando você está trabalhando na REURB de um condomínio ou de um conjunto onde não dá para desassociar a edificação do solo. Porque, na verdade... Sim, faz parte de um todo. É isso aí. Na sua origem, ele foi alienado, que é uma unidade pronta. Então, eu estou regularizando dentro de um condomínio, eu estou regularizando, lógico, um condomínio não de lote, mas sim o condomínio normal, né? Pela 491. Até vamos a questão lá. Do... Pode? Diga. Não, é porque a lei até ela sempre traz os termos bem específicos, né, que diz que a gente não vai regularizar a edificação num primeiro momento. Ela pode até constar numa notícia da matrícula, mas depois ela traz da averbação da edificação. Então, se é uma averbação, é um ato posterior. Não é um ato de abertura de matrícula, né? A matrícula vai ser aberta e posteriormente vai ser averbada aquela edificação. Vamos lá. A Stephanie faz uma outra pergunta aqui. Quando já se tem a demarcação urbanística pronta, com base na 11.977, o registro de imóveis só me pede a CRF para finalizar e titular. E o procedimento da REURB? O que devo acrescentar no projeto? Eu acho que o que ela está querendo dizer é que nós estamos ela está tratando aí de uma regularização que teve seu início na vigência da lei antiga. E a lei teve essa preocupação dessa transição de uma legislação para outra. Ora, se eu iniciei meu procedimento na legislação antiga, eu posso usar os instrumentos da lei antiga, da nova ou de ambas as leis. E aí vem, mais uma vez, o bom senso para você saber, né? Que instrumento você vai utilizar para simplificar o seu procedimento? Ora, se ela já fez a demarcação urbanística, na verdade, o que aconteceu com essa demarcação? Lá na matrícula desse núcleo tem uma averbação dizendo que foi feita uma demarcação urbanística. Ela pergunta, o registro só pede a CRF para finalizar e titular. Ela deve estar comentando a situação em que o núcleo, o parcelamento foi irregular e faltou a titulação. Talvez seja... Porque tem a situação da REURB nominada, então, né? Comentou que é dita iluminada, né? Eu não conheço nominada, mas eu brinco um pouco. É porque foi que na lei não existe REURB. Não, exato, né? Exato. É uma modalidade que não existe. Mas... Então, quem sempre fala disso é a doutora Ana Cristina, a doutora Michele, do CORE de Minas. Com ela sempre. Isso. Mas você estaria dizendo que seria o quê? Seria uma CRF somente para fins de titulação. Isso, é porque a lei traz um artigo específico que ela diz que quando o núcleo, né, ele é regular,
né? Só faltou a titulação por qualquer motivo, então só emite a CRF, né? Na verdade, diz emite a CRF e dispensa o PRF. Né? Então, talvez seja isso que ela esteja se referindo. Se for, vamos lá, se esse núcleo já foi registrado, já teve suas matrículas abertas anteriormente, só faltou você titular esses beneficiários, realmente é uma CRF para fins de titulação, que dispensa todo o procedimento da regularização, porque ele dispensa o projeto, né, de regularização aprovado. Como também dispensa cronograma, termo de compromisso e tudo mais que faz parte. Pode ser até que o projeto, né, que nem tenha sido aberta a matrícula, mas ele só tenha sido parcelado, né, e a matrícula não tenha sido... Enfim, pode ser N situações, N hipóteses. André, como o nosso tempo já foi muito, eu quero que você faça aí suas considerações finais aí. Apresente sua empresa, fale um pouquinho aí de você para a gente ir caminhando para o nosso encerramento. Obrigado. E as perguntas, André, desculpe, só que não foram respondidas, depois aí a gente troca a figurinha aqui, nós dois, e a gente acaba respondendo para esse pessoal. Devido ao adiantado da hora aí, nós vamos ter que ir caminhando. Perfeito. Então, nas minhas considerações finais, primeiro quero mandar um abraço. Estão me assistindo a minha esposa, Elisa, minha filha, Helena. Mandar um beijo para elas. Estou aqui, dedicação, né? A minha família, então é a coisa mais importante que a gente tem, né? Que plateia, né? Isso aí até o cara fica apreensivo. Então, eu trabalho com regularização em Santa Catarina, presto consultoria para alguns municípios e sempre faço por meio da minha empresa, Terra Firme. Né? Tem um site que é reurb-andreoliveira.com, tem um canal no YouTube que é o Reurb na Prática, tem entrevistas, até depois com a autorização do Silvio, né? Esse vídeo vai ser carregado lá também. E demonstrar, assim, Silvio, eu te acompanho assim, há muito tempo, tenho muita admiração. É um prazer enorme estar falando aqui contigo, muita gratidão, assim, não tem palavras para dizer. Também a felicidade que eu tive quando foi publicada a medida provisória, que todas as dúvidas, né, nós interpretávamos as situações, nós tínhamos dúvidas contra as soluções e insegurança, né, porque nós concluíamos para tomar determinado caminho e nós não tínhamos embasamento, né? O nosso entendimento, o nosso bom senso dizia que a gente tinha que tomar determinada providência. E quando a medida provisória veio, graças a Deus, o que a gente fazia era o certo. Né? A medida provisória respondeu esses questionamentos, ajudou nas dificuldades. Parabéns pelo teu trabalho, eu te admiro muito, eu imagino a dificuldade que tu teve no campo político, com o pessoal da equipe para formatar o texto, são muitas pessoas capacitadas, né? E a coordenação disso deve ter sido algo assim descomunal, né? O tamanho, eu imagino a dificuldade, né, que você deve ter tido também quero aproveitar e dizer para todo mundo que agora em setembro eu estou lançando um livro só sobre legitimação fundiária, né? Vou passar a tua cópia, eu sei que vai fazer tuas críticas, né? Teus comentários, né? Sim. Tive apoio da minha esposa, ela não está aqui hoje, óbvio, né? Mas ela é mestre e doutora em planejamento territorial, então parte da minha evolução também devo a ela, né? Porque ela me apoiou, eu sei que a sua esposa também o apoia, né? Eu acho que o nosso trabalho também é em família. Nosso trabalho é em família para ajudar outras famílias, que no fim de todo o processo de regularização, eu acho que não tem preço a gente entregar o título, né? A gente sabe que a REURB não é só titulação, mas entregar esse título para as famílias é uma coisa que não tem preço. Então, muito obrigado, gratidão imensa, obrigado a todos que nos assistiram ao vivo e que nos assistirão aí no decorrer, né, do tempo, com esse vídeo que vai ficar gravado. Muito obrigado. Imagina, André, eu parabenizo você pela tua luta também. Eu sei que não é fácil, não, mas a gente vai enfrentando, né, André? Bem, a minha empresa já existe há muito tempo.
mesmo porque a gente atua nessa área há muito tempo também, como eu já mencionei. A Urbaleges, ela é uma empresa de consultoria, na verdade. Nós temos um grupo de consultores, porque, André, você sabe, ninguém faz nada sozinho. Na verdade, eu tive e tenho a sorte de ter uma equipe que acompanha, com quem eu discuto muito, com quem a gente troca ideia, porque ninguém sabe tudo, André. Não tem como. Eu acho que numa live dessa eu aprendo com você, você aprende comigo, sabe? Muito. Troca de informações, eu acho que são importantíssimos. Então, realmente, a gente tem uma equipe de profissionais e consultores que nos acompanham das mais diversas áreas, André. Hoje, a nossa empresa, nós temos feito cursos de capacitação, inclusive com parceria com a Associação Brasileira de Coabs, com o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Nós já demos cursos pelo país inteiro, André. Nós temos feito, são cursos realmente prolongados, onde a gente ensina desde a abertura do processo administrativo, todo o procedimento administrativo que deve acontecer dentro da prefeitura, para aqueles profissionais que trabalham não só das prefeituras, como também dos cartórios. Então, esses cursos, na verdade, eles saem do início e vão até o final, até a titulação final. Também, hoje, nossa empresa trabalha muito com assessoria e consultoria, como temos dado a governos de estado, a prefeituras, a cartórios de registros. Então, a gente, junto com essa nossa equipe de consultores, a gente tem trabalhado muito. Também desenvolvemos projetos, e no projeto nós temos um departamento que cuida da regularização. Hoje, na verdade, não diferente de como você falou, hoje quem toca a empresa é minha esposa, realmente, Sofia. Ela é arquiteta, urbanista, é advogada, tem especialização pela Universidade de São Paulo em Direito Ambiental. É ela que coordene praticamente a empresa, porque, como ela sempre fala, eu uma hora estou em Brasília, outra hora estou no governo do estado, hoje como secretário municipal, então quem carrega e toca tudo realmente é ela. Mas a nossa empresa também trabalha com projetos de novos empreendimentos, André. Hoje a gente tem uma estrutura grande, uma expertise muito grande em projetos de parcelamento, condomínio, conjuntos. Para você ter uma ideia, a gente trabalha com projetos, com licenciamentos ambientais nos mais diversos empreendimentos. Já fizemos portos, piers, então aeroporto. Então já tivemos trabalhando, inclusive, em aeroporto fora do país, em grandes portos. Então, a gente tem aí uma estrutura realmente bem grande que nos acompanha. Então, e tudo isso é coordenado pela Sofia, e essa é a nossa área de atuação hoje, né? Muito forte, sem dúvida alguma, na questão fundiária. Mas eu acho que é isso. Não sei se você quer fazer mais algum comentário. Eu acho que estamos, então, caminhando aí para o final da nossa conversa. Mais uma vez, peço desculpa àqueles a quem a gente não conseguiu responder. Mais uma vez, peço desculpas ao doutor Renato. A hora quando eu comentei, realmente não tive nenhuma intenção. Estou à disposição, doutor Renato, aí eu acho que numa próxima conversa vamos trazer o doutor Renato junto com a gente, André. Eu gravei um vídeo com ele. É? É uma pessoa muito especial, tenho muita consideração por ele, sim, então... Então, com certeza, será um faremos prazer. Uma com o doutor Renato, ele vai Sim. estar com a gente aí, nos ajudando, cooperando, e estamos à disposição, viu, doutor Renato? Então, eu acho que é isso, André. Se não tiver mais nada, eu acho que vamos dando por encerrado e, com certeza, logo, logo estaremos aí discutindo um pouco mais. Muito Perfeito. interessante. Parabéns a você, gostei muito
Você realmente está bem preparado, conhece bem a matéria, e é gostoso quando a gente conversa sim, sim. com profissionais como você, que conhece bem o assunto, que acrescenta, e a gente consegue evoluir, né? Consegue desenvolver bem a nossa conversa. Obrigado. Uma boa noite a você, a sua família, a todos que nos ouvem. Boa noite a todos também. Estou muito orgulhoso de ter participado e ansioso pela próxima. Com certeza. Teremos essa oportunidade. Então, gente, até mais. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu, André. Um abraço.